Tem muita gente que me pergunta, às vezes até questiona comigo, por que eu sou beneficiário da reforma agrária e eu não apoio o PT. Deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem o que é reforma agrária, porque eu já estou há 15 anos nisso, eu sei o que é reforma agrária. No começo, há 15 anos atrás, o projeto era lindo de se ver. Como que era o projeto? O governo comprava uma fazenda de um fazendeiro, comprava a fazenda do fazendeiro, que ela não era produtiva, ou que o fazendeiro mesmo quisesse vender ela. Talvez podia ser até produtiva, mas na época o governo pagava tão bem, isso eu estou te falando que aconteceu aqui na minha região. O governo pagava tão bem a fazenda, que tinha fazendeiro que procurava o governo para vender a fazenda, porque era melhor vender para o governo do que vender aleatório. Pois bem, depois da fazenda comprada, vamos supor que naquela fazenda cabesse 300 famílias. Então o governo dava um contrato de CCU, chamado Contrato de Concessão de Uso. E esse contrato, ele tinha um prazo de validade, e a promessa era a seguinte: o INCRA vai acompanhar o assentado durante 10 anos. A lei era essa, durante 10 anos, era lei, não podia passar de 10 anos. O INCRA, com 10 anos, o INCRA tinha que sentar com aquele assentado, negociar o valor da terra e passar a terra para ele, e ele iria pagar a terra para o governo. Essa era a promessa do INCRA. O INCRA ia dar assistência durante 10 anos. Pois bem, nesses 10 anos, o que o INCRA sempre fazia? O governo, o que ele sempre fazia? O pessoal do INCRA também, porque era tudo do governo. Sempre vinha nos assentamentos, trazia na época de política o seu deputado, o seu senador, e fazia reunião com os assentados e falava: vocês têm que votar no PT, e apresentava ali o deputado, o senador, que era do PT, que eles apoiam vocês, eles estão com a luta de vocês aqui no campo, eles apoiam vocês aqui no campo. Então o pessoal votava mantendo o PT no poder. Para vencer os 10 anos, aquela lei que era de dar liberdade ao produtor, entregar o título, entregar as escrituras, isso ficou só na conversa. O que foi o projeto do governo depois? Que eles entenderam: é melhor nós não dar liberdade a eles, para eles manter nós no poder. Porque a fazenda era do INCRA, do governo. A fazenda sendo do governo, nós era só como empregado, com um papelzinho de concessão de uso, e sonhava que essa terra seria nossa, seria nossa, seria nossa, seria nossa. E isso tem assentamento que tem 30 anos hoje, e ainda está lá com o mesmo contrato de concessão de uso. Então, quem deu liberdade mesmo na reforma agrária foi o Bolsonaro, que quando ele entrou lá, a primeira coisa que ele fez foi lançar o Titula Brasil, que foi um projeto para titular todos os assentados. Só não titulou todo mundo, porque o INCRA não tinha recurso quando o Bolsonaro estava lá. E outra coisa, o Maia, que era o presidente da Câmara, sentou em cima de todos os projetos que era para reforma agrária, de titulação, essas coisas, travando o governo e prejudicando nós. Porque senão nós já estávamos com as nossas escrituras, nós estávamos com liberdade de verdade. Então o PT, o governo do PT, nunca fez reforma agrária. Fez um projeto para se manter no poder usando o homem do campo, usando a reforma agrária. O PT nunca teve um projeto para fazer o homem do campo se tornar uma pessoa bem-sucedida. Pelo contrário, se você for da reforma agrária e você entrou lá e você começar a prosperar, é bem perigoso você perder a sua parcela. Se você entrou lá, depois você quiser abrir uma empresa ou você quiser crescer, você não pode. Porque você está sempre vasculhado, sempre tem um pente fino passando, sabe? Sempre tem um pente fino passando. Então, é por isso que eu não apoio o PT. O projeto do PT no começo, o projeto do governo no começo foi lindo de se ver, mas depois chegou um ponto que a gente viu que era só um golpe para eles se manterem no poder.